Mais um episódio no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você está falando com a Regiane Barbosa e no Instagram você pode me encontrar no Fala Regiane Barbosa. Toda quarta-feira, às 11h11 da manhã, existe um episódio novo nesse podcast, então já coloca aí na sua agenda para que você possa ouvir, tanto aqui quanto no YouTube, em breve com vídeos, mas por hora apenas áudio, para que você possa ouvir enquanto está realizando outra atividade. Primeiro episódio com 33 anos. Gente, vocês me respeitam, entendeu? Porque eu tenho a idade de Cristo. E eu quero abrir para vocês como foi bom e como está sendo bom, porque sim, continuamos em comemoração. Hoje é o feriado, dia 21, e eu não quis deixar um episódio marcado e agendado, porque eu queria falar sobre como foi essa experiência, enfim, de tudo que eu planejei. Eu tava conversando agora de manhã com meu paizinho. Ontem o que aconteceu? Eu acordei, era meu aniversário, coisa que ninguém perguntou, mas eu vou te contar. E aí, agradeci a Deus, claro, feliz da vida. Depois, meus amores de vida, que são os meus sobrinhos, os três que moram aqui do meu lado, vieram bater na minha porta, desejar parabéns, aquele amor todo. Depois, meu papito também. Aí, eu tomei meu belíssimo café, bem pouquinho, porque eu ia comer fora, então não tinha necessidade. E aí, eu tinha escolhido um brunch para conhecer aqui em Salvador. E aí, eu comi bem pouco e fui na rua. Já li a Bíblia, fui na rua, enfim, fazer umas coisas. Voltei já pra me arrumar, falei com meu papito de novo, abraços, beijos e tal. Não toquei no celular, não vi o WhatsApp, não vi nada, porque eu tava literalmente focada no meu dia. E no domingo tinha sido uma experiência muito boa, porque na verdade a comemoração do meu aniversário começou sexta, teve comemoração no sábado, domingo, segunda, hoje e vai continuar essa semana. Eu acredito que até sábado tem uma comemoração confirmada. Não sei se domingo também, a gente tá vendo se faz no sábado de noite ou no domingo. Então, assim, é aniversário de judeu, meu amor. São muitas comemorações, são belas emoções. E aí, o que aconteceu? Eu fui para o lugar que eu mais gosto e eu tinha feito uma programação cultural, que é realmente ir para um dos museus que eu já criei. Eu já tinha ido nesse museu na época da escola, mas eu criei agora, eu não lembro quando foi que eu fui, mas eu era muito guria. E eu queria participar ir nesse museu, real, assim. E foi o Museu da Moeda e o Museu do Banco Econômico, que são juntos e também tem uma parte ali de confederações, medalhas, enfim. Tinha um outro museu que eu queria, mas não daria para curtir nenhum dos dois. Então, assim, se você não pode fazer duas coisas bem, melhor que você só faça muito bem. Então, eu decidi curtir lá o restaurante novo que eu tava conhecendo, curti o lugar que eu tava, que era no Pelourinho, e eu sou apaixonada. E o museu, e depois parti para o filme que eu queria assistir, que eu queria assistir drama no melhor cinema, para mim, do Brasil, que é o Cinépolis, e foi no Cinépolis VIP, eu deitada lá assistindo um filme. Ai, gente, que delícia. Viva o capitalismo, meu amor. Aonde que você ia ter esse conforto todo? Que delícia! Mas foi muito bom, e depois eu curti com a minha família de noite também. Mas por que eu tô te falando isso? Porque durante muito tempo eu queria fazer isso e não fazia. Hoje eu tava comentando com um amigo, que hoje eu fui ver meu amigo aí de quase 20 anos de amizade, que era sempre assim, desde os 18 anos, que foi oficialmente assim, quando eu comecei a sair separadamente da minha família, às vezes meus pais iam, às vezes não, às vezes meu pai ia, enfim, depois minha mãe faleceu. Então, às vezes acabava que minha família não ia. Aí faziam outra programação, mas eu ia com alguns amigos para algum restaurante, levava algum bolo. Começou com aquela febre da Cantina Montanari, aí depois Outback ou qualquer outro, mas sempre era no Outback, já era clássico, as pessoas já associavam a minha imagem com o Outback. E aí eu fui reduzindo isso, eu fui vendo outras maneiras, porque às vezes eu acabava comemorando só a noite. E aí eu lembro que em 2022 foi o ano que eu fui pra ETED, mas antes foi meu aniversário, porque fui pra ETED no 1º de julho. Então, no 24 eu fui tomar um café sozinha. E aí eu ganhei um bolo lá desse lugar, que ele nem existe mais aqui em Salvador. Mas era sem glúten, sem leite, eles faziam um café muito bom. E aí eu fui tomar um café lá, eu recebi, porque eu era cliente, tererê. E depois eu fui pro salão. Aí de noite eu fiz um bolo aqui bem especial, foi bem legal. E voltei. Voltei pra onde, meu Deus? Pra casa? Foi nos meus 29. Foi, eu tinha acabado de fazer 29 anos. E aí depois eu fiquei em casa mesmo, o pessoal saiu daqui, já era meia-noite e meia, enfim.
E foi muito legal, mas aí eu falei: "Gente, tem outras maneiras que eu quero comemorar, tem maneiras que eu quero ficar sozinha, e eu quero curtir mais minha companhia", enfim. Então essas coisas iam passando na minha cabeça, esses pensamentos intrusivos, e eu sempre sem querer colocar esse negócio pra fora, e eu disse que esse ano eu ia colocar, porque eu posso conhecer o amor da minha vida, e óbvio que no próximo aniversário ele não vai querer me deixar sozinha. Então se existe essa possibilidade, eu tenho que pensar agora, porque eu ainda não conheci. Ou seja, a data é hoje, então eu vou fazer hoje. E foi muito, muito bom, gente. Mais uma das coisas que eu tinha vontade de fazer da minha lista, eu risquei, que eu posso fazer sozinha. Porque sempre eu ia em um museu, mas com outras pessoas, e não ia em um museu sozinha. E eu curti muito, porque 90% dos meus interesses, que não tem a ver com muita coisa, vai ser uma ou duas pessoas que eu vou conversar, mas essas pessoas não estão no meu convívio, então eu preciso aproveitar esses assuntos, explorá-los sozinha. E que benção, que maravilha. Então, entrar naquele museu já com a bagagem que eu tenho a respeito do dinheiro. E entrar aí também, que eu sempre tenho uma noção assim, entre no lugar como se você não soubesse, porque até quem tá passando pra você, que no caso era o orientador, ele me perguntou o que é que eu fazia, e eu falei que eu trabalhava com essa questão de dinheiro, já tinha sido profissionalmente bancária, então ele falou assim: "Ah, então eu vou te deixar olhar as coisas e você vai me perguntando". Eu falei: "Não, eu trabalho em fale comigo como se eu fosse uma leiga". Ele: "Ah, mas não faz sentido". Eu falei: "Faz sentido sim, porque eu vou aprender de uma outra maneira". E foi muito bom, foi muito explorativo, fiz muitas perguntas, vivi muito aquele momento e foi incrivelmente maravilhoso. Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes tem coisas na sua vida que você já poderia estar fazendo e por algum motivo você não está, porque você está esperando o momento perfeito, a pessoa perfeita, ou até esperando pessoas, ou até mesmo você não sai com você mesmo porque você não gosta da sua companhia. Agora responda para mim, se você não gosta da sua companhia, por qual motivo as pessoas precisam gostar da sua? Gente, existe uma coisa que acomete o ser humano, que é o tal do temor dos homens, e o temor dos homens, ele nasce e vem muito forte a partir do momento da desaprovação, do momento de um monte de coisa. Vários amigos meus perguntaram uma programação, viram que eu não ia sair, eu não mandei mensagem e tá tudo bem. Eles se chatearam? Talvez. Também não perguntei. Porque o aniversário é meu, então eu escolho o que eu vou fazer. Mas a Regiane não pensaria assim há uns meses atrás, há uns anos atrás. Então, assim, pessoas que são extremamente importantes para mim, elas estavam comigo nisso. Eu fui vendo, vou falando com elas, mandei mensagem, respondia todas as mensagens, não em tempo real, como eu fazia, porque eu tava curtindo o meu momento. E às vezes a gente precisa esquecer muita coisa. Hoje aconteceu um negócio engraçado, porque esse meu amigo, a gente tem quase 20 anos de amizade. Então a gente precisa sempre dar um jeito de se ver ou no aniversário ou próximo. Então, assim, a gente não ia se ver muito, então a gente se viu hoje. Ontem ele trabalhou, a gente se viu hoje. E aí eu ia chegar um pouquinho mais tarde do destino. E aí eu comentei com ele porque eu ia chegar mais tarde. Mas se fosse uma pessoa que não tem esse nível de amizade, eu só ia dizer, olha, eu vou chegar mais tarde. Ponto. Porque tem coisas que você precisa entender que limites também ele te ajuda a dar satisfação ou não. Eu não posso e nem devo dar satisfação. A satisfação que eu dou ao meu pai, eu achar que eu tenho que dar ao meu amigo. A satisfação que futuramente eu vou dar ao meu esposo, eu vou achar que eu tenho que dar ao meu amigo. Não, não faz sentido nenhum. E às vezes a gente deixa de viver uma vida pensando sempre no que o outro vai pensar, no que o outro vai imaginar. Oh, gente, a vida pode ser tão muito boa. A vida é boa, a vida é maravilhosa. Eu escrevi sobre isso na última newsletter. Se você estava lá no Instagram, se você não me acompanha, fala de Juiz Barbosa. Semana, nesse último domingo. Porque esse é um ponto que faz parte da maturidade, como nós escolhemos, de acordo com as nossas escolhas, que eu falei semana passada. E isso faz parte da escolha. Eu estava conversando isso com meu amigo hoje, e eu falei assim, amigo, não, por que eu não acredito no livre-arbítrio? Porque eu acredito na livre escolha, mas não acredito no livre-arbítrio. Porque o único homem que teve livre-arbítrio foi Adão. Adão teve livre-arbítrio. Porque ele podia pecar ou não. Mas eu, se eu acordar e eu ficar ali 24 horas parada, sem pensar em nada, eu sou uma pecadora. Um bebê, ele já é um pecador. Então, o livre-arbítrio não existe.
que acontece é a livre escolha. Eu posso pecar nisso ou não. Mas pecar ou não significa dizer que a minha identidade de natureza pecaminosa, ela deixou de existir, ela continua existindo. Então eu posso escolher se eu vou, por exemplo, passar o meu aniversário sozinha ou não. Você pode escolher se você vai trabalhar na empresa A ou vai empreender ou não. Você pode escolher se você vai fazer matemática na faculdade ou medicina ou não. Você tem escolhas. Você pode escolher quem você vai se casar, escolher que roupa você vai vestir, escolher que cabelo você vai usar, escolher o sapato que você vai utilizar. Mas você não tem livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. E quando a gente pensa nisso, a gente observa que cada vez mais a nossa maturidade, ela diz muito para onde nós estamos indo. Porque não dá, se eu não tenho livre-arbítrio, por qual motivo? Eu vou perder tempo botando na minha cabeça que fulano de tal quer que eu faça isso, eu quero que faça aquilo. Botando na minha cabeça que eu preciso agir da maneira X ou Y. Quanto mais consciência a gente traz para nossa vida, menos desejo de fazer o que todo mundo tá fazendo nós temos. Só que vida autêntica a gente dá um trabalho danado, tá? Você vai incomodar. Você vai incomodar. Você vai incomodar, inclusive, pessoas que olham pra sua cara e dizem assim, por que você é feliz? Uma pessoa me perguntou isso. Eu acho você tão feliz. Só que outras pessoas dizem assim, que bênção que você é feliz. Mas nem todo mundo vai gostar que você é feliz, meu amor. As pessoas se conectam muito mais pelas suas mazelas. Porque quando você mostra suas mazelas, ela pelo menos diz assim, nossa, a vida dela não é tão boa quanto parece. Que legal. Então eu não preciso muito me importar se ela tá boa, se ela tá mal. Agora, quando ela vê você feliz, meu Deus, ela está feliz. E se ela está feliz, eu não tô, por quê? Só que se você ficar pensando nisso, você gasta uma energia absurda que você não deveria estar gastando. Deixa lá. Se a pessoa se sente bem ou mal porque você tá feliz, deixa lá. Se a pessoa se sente estressada ou até feliz porque você está feliz, que bênção. E se a pessoa não liga pra você, que bênção também. Começa a olhar a vida com bênção. Começa a olhar a vida da maneira como você deseja olhar. Pra você possa ser estranho essa parte, esse jeito de enxergar a vida. Mas pra mim faz sentido. Pra você seja muito estranho. Nossa, que absurdo. Esse momento do aniversário ser sozinho, mas pra mim faz muito sentido. Tudo é conforme o que a gente acredita. Tudo é conforme a maneira como a gente decidiu levar a nossa própria vida. Existem alguns pontos que vale a pena você pensar. Se você morresse hoje, qual a imagem que você queria que fizesse? Esse é um exercício que Olavo de Carvalho faz com os seus alunos, que é o necrológio. Basicamente, você vai pensar no seu enterro. Você vai verificar quem estava lá e você vai imaginar o que aquelas pessoas falariam de você. Você vai imaginar tudo e anotar tudo no papel. Eu não vou lembrar se é necrológio ou necrológico. Já fiz esse exercício 2 vezes. E você vai anotar no papel tudo o que aquelas pessoas iam pensar, quem vai estar no seu enterro. Então, assim, no meu enterro estará meu esposo, não sei quantos filhos, tererê e tal. Você vai ver o quanto é estranho, mas você vai ver a maneira como você quer ser lembrado. E aí você vai verificar que você está vivo. Para que as pessoas se lembrem de você daquela maneira? O que você está fazendo ou ainda não está fazendo, que deveria estar fazendo, para que você seja lembrado daquilo? A melhor maneira de viver é pensar na nossa morte. A melhor maneira de eu ver para onde eu estou indo, seja na área espiritual, seja na área financeira, relacional, familiar, física, mental, emocional, é olhando, intelectual, profissional, é olhando para minha morte, para a morte dessas áreas e para como eu estou hoje. Se eu quero morrer de uma maneira fisicamente bem, como eu me alimento hoje? Como eu durmo hoje? Como eu sustento o meu corpo hoje? Eu me exercito? Eu fico me estressando? Porque o estresse, gente, é o pior ponto de envelhecimento. Pessoas estressadas, com cortisol alto, fica péssimo. Então, por qual motivo? As pessoas acham bonito a questão da ansiedade. Trata a ansiedade, pô. Vai tratar a ansiedade. Não é legal, gente. E criaram-se esses diversos diagnósticos, e tem pessoas que realmente vivem esses diagnósticos, mas
todo diagnóstico, ele pode ser tratado. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração onde é muito mais fácil eu me apegar a um diagnóstico do que eu estudar, analisar e criar métodos para tratar isso e ultrapassar limites, mesmo estando diante de um diagnóstico. Tá na hora de acordar, tá na hora de compreender as coisas na maneira como elas de verdade são. Outro ponto também, se eu quero ter um relacionamento legal, se nesse enterro está ali o meu marido, como é que ele vai falar? Esse marido, ele fala de como essa esposa foi boa, de como ele agradece a Deus, ou ele se sente aliviado por você ter morrido. A mesma coisa, o homem. Essa sua esposa, ela se sente bem ou diz assim, ainda bem que o Senhor levou, porque eu já não aguentava mais essa praga do meu lado. Comece a pensar, porque se eu tenho sido atraída, eu tenho atraído esse tipo de homem, que pessoa eu tenho sido? O que eu tenho trazido para minha vida? O que eu tenho permitido que entre? Limites, muros. Isso é algo que o Senhor nos ensina, Ele não vai fazer por nós. O que o Senhor faz por nós? Ele nos dá, pela graça dele, discernimento espiritual quando pedimos. Ele nos dá cobertura espiritual quando pedimos. Ele abre os nossos olhos para ver determinadas coisas. E a partir disso, tudo muda. Quando a gente enxerga a vida de uma outra maneira, a gente começa a saber que tem coisas que o Senhor não vai fazer pela gente. Porque existem situações que fomos nós que nos colocamos. Existem coisas que podem ter sido os outros, mas existem coisas que foram nós. E se foi a nossa própria pessoa, então nós que devemos fazer algo para sair dali. Nada mais justo que isso seja feito. Comece a pensar sobre todos esses pontos. Comece a analisar quem você tem sido hoje e quem você quer construir amanhã. O que a Regiane está fazendo da vida dela? Para que com a graça e misericórdia do Senhor, nos 34 anos, ela possa dizer, eu aprendi isso nesse último ano. Eu fiz isso nesse último ano. E louvado seja o nome do Senhor, que isso chegou aqui nesse ano. É possível a gente crescer em Deus todos os dias. Mas, além de ser possível, mas não basta apenas, no caso, ser possível. É importante que exista um esforço nosso. Porque o processo de santificação, sem a qual ninguém verá Deus, depende de mim e depende de você. Porque existe um esforço que só nós podemos fazer. Deus não fará por nós. Eu não sei quais são seus desejos. Eu não sei para onde você está indo. E não sei também quais são as suas aspirações para os próximos meses, anos. Mas eu sei quais são as minhas. Talvez elas não façam sentido como foi esse aniversário, mas elas não precisam fazer sentido para você. Elas precisam ser apresentadas a Deus e eu estar em paz comigo. Pense a respeito, esteja em paz com você e, acima de tudo, em paz com Deus. E peça ao Senhor para que você entenda e viva sem necessidade de aprovação dos outros, mas pensando unicamente na aprovação que vem dele. Que Deus te abençoe. Um super beijo no seu coração. Esteja aqui comigo, se o Senhor permitir, na próxima quarta. Compartilha esse episódio. Veja a descrição para você aproveitar meus descontos. E não deixe de me seguir e nem de avaliar esse podcast. Me seguir lá no Instagram, aqui também, e avaliar na nota máxima para que o Spotify entregue para muitas pessoas. Um super beijo e tchau, tchau!